Olá, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez aqui no Facebook, na página do jornalista Hugo Fernandes, aqui também dividindo espaço com meu colega analista político Vinícius de Carvalho. Siga Vinícius de Carvalho, agora é siga Vinícius de Carvalho, já vou fazer a propaganda aqui, porque não é mais política em gotas, né, como antigamente o Vinícius trabalhava, e agora ele trabalha com o Siga Vinícius de Carvalho. Então, se você quiser acompanhar aí toda a produção de conteúdo, as análises do Vinícius de Carvalho, aproveite aí que você está no Facebook e já digite aí, ó, @Siga Vinícius de Carvalho. E fique por dentro de todas as informações, as análises, leituras sobre cenários políticos para as próximas eleições agora. Bom, Vinícius, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui comigo, dividindo este espaço para a gente tratar um pouquinho sobre política. Mas antes de você dar o boa noite, eu quero te apresentar para quem ainda não conhece, né, quem de repente está chegando agora, não viu nenhuma das nossas lives. O Vinícius de Carvalho, ele é graduado em administração, ele tem especialização em gestão pública e ciência política, mestre em história e doutorando em história. Vinícius, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, viu? Ok, Hugo. Boa noite, né, para você, boa noite para o pessoal da equipe aí, Juína, né, que está dando o apoio técnico, operacional, importantíssimo para essa live. Boa noite para todos os nossos internautas. E é sempre um prazer, né, estar com vocês, estar com os nossos seguidores, né, tanto da tua fanpage, né, do jornalista Hugo Fernandes, quanto do meu pessoal lá da Siga Vinícius de Carvalho, que você bem destacou. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Bom, aliás, já aproveito aqui para anunciar aqui, dizer um pouquinho, como você bem citou aqui, a nossa agência, que hoje nos municia aqui, nos dá o prazer de dividir esse espaço aqui bonito que vocês estão vendo hoje, o espaço de um estúdio, né, muito bonito, com toda a acústica, com toda a tecnologia, com todos os equipamentos. Então hoje nós estamos aqui acompanhados do Wellington, que nos dá a honra aqui de ceder esse espaço aqui para a gente. Wellington, vem aqui um pouquinho, rapidinho, para eu te apresentar aqui. O Wellington é o meu companheiro aqui, ó, Vinícius. Olá, pessoal. Manda um abraço aí pra Legal. turma aí que... Um abraço, pessoal, aí, todo mundo que está online assistindo, né, sua live. Como que é o nome da tua agência, Wellington? Abra a Mente Marketing Digital. É isso aí. Inclusive, Abra a Mente. Abrir a mente, viu? Obrigado, Wellington, pela participação aqui, invadindo o nosso espaço, que é um espaço democrático, afinal de contas, né, Vinícius? Então, a gente tem que abrir espaço para todos e sempre anunciar os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a estar aqui tendo esse diálogo interessante sobre política. Bom, Vinícius, é isso. Aqui diretamente de Juína, você aí diretamente de Cuiabá, falando um pouquinho sobre as eleições 2020. Hoje nós tínhamos combinado aqui com o senador titular da cadeira do Senado, Carlos Fávaro, que também é pré-candidato ao Senado. Nós fomos informados agora há pouco por sua assessoria de imprensa de que ele está num compromisso neste momento com o governador do estado, Mauro Mendes, e em respeito aos nossos internautas, as pessoas que nos acompanham, eu e Vinícius aqui decidimos, bom, vamos dar início à live, vamos falar um pouquinho aqui sobre política, fazer algumas análises, e se de repente o senador desocupar, concluir a reunião dele com o governador, entre, será bem-vindo e agregará muito aqui com esse nosso diálogo, viu? Vinícius, você quer começar dando o pontapé inicial da partida aí? O que você sugere? Pode ser, Hugo. Vamos lá então, né? A escalação hoje é fulano no gol, ciclano na lateral direita, né? Ainda não chegou a escalação oficial, né? Enfim, aquela tomada que fica animada ali na cabine, né? Bom, a gente pode então fazer um panorama da eleição para o Senado, né? A eleição suplementar para o Senado, que nós estamos cobrindo, né? Aqui. E aí, dependendo, né, aí podemos avançar para os municipais, né, especialmente os maiores colégios, né, e aí Juína também, né, que Juína é uma cidade polo, né, a gente pode abordar Juína, né, se você quiser, você está aí, enfim, está acompanhando, né, a política local aí, né, então
E Juína, repito, é uma cidade polo da região noroeste do estado, né? Deve estar entre as 20 maiores, né? Aí tem o quê? Já uns 50 mil habitantes? Juína tá com quanto já? 50 mil? Em torno de 45 mil habitantes, aproximadamente. Né? Então deve estar entre os 15, 20 maiores municípios de Mato Grosso, né? Seguramente aqui, né? Isso então a gente mesmo. pode depois entrar em Juína, até porque vai ser uma disputa interessante, né? Pelo que você me adiantou, vai ser um microcosmo da eleição presidencial, né? PT versus bolsonarismo, né? Quer dizer, o prefeito do PT, que é o Altir, né? Peruso, que já está no segundo mandato, né? Terceiro, né? Que ele já teve 2 lá atrás, né? E voltou, né? Agora está tentando o quarto, né? Mandato, né? Alternados, né? Está tentando o quarto mandato. E um empresário outsider, né? Paulo Veronese, não é isso? Isso mesmo. Que está tentando pegar esse eleitorado bolsonarista, que aqui em Mato Grosso é muito forte, e aí no interior, então, é mais ainda, né? O agronegócio está muito... E aí? Fala. Representando, aliás, é do Podemos, né? É um outsider, empresário do setor de base florestal. Para quem não sabe, Juína recebe o título de Rainha da Floresta, né? Aqui é a exploração madeireira, né? Através do manejo florestal sustentável e o garimpo, né? Os garimpos principalmente de diamante, de pedras preciosas, são a base da economia de Juína, né? Então é um empresário jovem, arrojado, né, outsider, como você bem colocou, nunca disputou nenhuma eleição e vem agora aí para ser testado nas urnas, apoiado pelo Patriotas, pelo Democrata Cristão, enfim, por partidos mais aí alinhados à direita. Você bem colocou, Altir Peruso, que é do PT, repetindo aí essa disputa aí entre PT versus Bolsonaro. Vai ser interessante acompanhar, especialmente olhando para as questões locais, né? Porque uma coisa é uma eleição nacional, né? Que é muito mais em cima de projetos de poder e das temáticas nacionais, né? Política econômica, emprego e renda, né? Enfim, né? Saúde, educação também em nível nacional. Agora, a eleição municipal, ela costuma ser muito focada nas questões locais, né? Quer dizer, o eleitor ele quer saber da escola municipal, da creche, do centro de convivência, né? Da saúde municipal, né? Como o Juína é um polo, tem escritório regional de saúde aí do estado, né? Porque polariza essa região toda aí de Castanheira, Cotriguaçu, Rondolândia, Coniza, né? Aripuanã, essa turma toda. Agora, acho que Brasnorte, se brincar, ainda está mais perto daí, né? Então, saúde, o eleitor quer saber mais das questões locais, no máximo regionais, né? Sobre esses equipamentos sociais, né? A parte da zeladoria, né? Que é muito cobrada dos prefeitos, né? O prefeito não pode deixar de fazer o básico, né? Iluminação pública, transporte coletivo, limpeza pública, coleta de lixo, distribuição de água e esgoto. Esses 5 serviços públicos, que é o trabalho de síndico, né? Do prefeito síndico do município, né? Ele pode fazer as melhores obras do mundo, mas se ele descuidar desses 5 aqui, ele vai ter problemas de popularidade na eleição, né? Transporte coletivo, que aí deve ser pequeno, né? Talvez umas 2 ou 3 linhas circulares só, né? Aí, né, é um município menor, né? Mas de qualquer modo tem transporte coletivo, iluminação pública, limpeza pública, coleta de lixo e distribuição de água e esgoto. Isso é saneamento básico, né? Esses Asfalto. 5 aqui são... esses 5 esses são os mais focados. E depois as obras, né? Enfim, manutenção da infraestrutura, né? E a folha de pagamentos também, que é outra, meu caro, que você pode fazer a melhor gestão do mundo, mas se você atrasa a tal da folha, fica a mácula, né? Então, temos que ver, né? Vai ser interessante ver essa disputa bolsonarista versus anti-bolsonarismo, olhando para essas questões locais, né? Eu até queria aproveitar para te fazer uma pergunta, Vinícius. Qual que é a tua análise em relação a esse cenário aí? Mas antes de você me responder, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para Gessi da MK Imobiliária. Mais uma vez, obrigado, sempre nos prestigiando aqui. O Marcos Neto também assistindo. A Pamela, um beijo para você, Pamela. Gilvaner Amaral também nos assistindo. E assim, pessoal, olha, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, comentários, enfim, hoje eu e Vinícius estamos aqui. Inicialmente estava programado aí para a gente fazer uma entrevista ao vivo com o senador Carlos Fávaro, que teve um compromisso com o governador do estado, ele não conseguiu ainda
se desvencilhar desse compromisso, está em reunião com o governador Mauro Mendes neste momento, fomos informados há pouco pela assessoria, mas logo que ele desocupar, deve entrar aqui conosco e de repente, se não der certo, nós vamos remarcar essa entrevista aí com o senador Carlos Fávaro. Mas eu ia te perguntando, Vinícius, qual é a tua avaliação em relação a essa questão do bolsonarismo e do petismo? Para as eleições municipais em geral, se o bolsonarismo ele vai ser muito utilizado nessa campanha, já que o Bolsonaro teve uma votação expressiva em Mato Grosso, né, aproximadamente 70% dos votos à presidência da República, dos votos válidos, foram direcionados ao candidato, na época, Jair Bolsonaro. E eu gostaria de saber se essa transferência de voto ela deve ocorrer nas eleições municipais, os candidatos devem explorar bastante essa imagem do bolsonarismo, e em especial Juína, que tem essa polarização política. Qual é a tua avaliação? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, né, as eleições municipais, em geral, elas são focadas nas questões locais, né? Quer dizer, o eleitor olha para os serviços públicos mínimos, né? Eu chamei de zeladoria aqui, do prefeito síndico, né? Transporte coletivo, iluminação pública, coleta de lixo, distribuição de água e esgoto, né? Enfim, limpeza pública, né? A qualidade da infraestrutura também, os equipamentos sociais, né? Como é que eles estão, saúde, educação, assistência social, né? E também a folha de pagamento, né? É algo importante, até porque a folha de pagamento, além do barulho que os servidores da prefeitura fazem quando não recebem, ela é uma fonte importante para a massa salarial do município, né? Quer dizer, especialmente municípios menores, né? Tem na folha na folha de pagamento da prefeitura, né? Porque tem pouca presença do Estado, né? Como ente da Federação, e da União menos ainda, né? Aí em Juína Federal, acho que tem, que eu saiba, tem o IFMT, né? Que tem um campo aí, né? O Instituto Federal de Mato Grosso tem campo aí em Juína, talvez IBAMA, né? Algum órgão da área ambiental também tem a presença aí, INCRA, enfim, mas FUNAI. É pouca coisa, né? FUNAI, mais esse pessoal aí, porque aí tem muitas nações indígenas, né? Nessa região aí. Mas a presença do Estado existe um pouquinho, as escolas estaduais, né? A segurança pública, né? Deve ter delegacia, deve ter PM, né? Enfim, batalhões da PM, seguramente, né? Mas a presença maior é da prefeitura, né? Então o grande pagador, o grande empregador, né? E o maior empregador e portanto o maior pagador, o maior contribuinte para a massa salarial é a prefeitura, né? Então a questão do atraso de folha impacta não só os servidores, mas o giro que isso faz na economia, né? Porque os servidores públicos eles consomem o salário, né? Eles deixam o salário no supermercado, na padaria, na farmácia, em outras empresas, né, onde eles consomem, no posto de combustível e daí para frente, né? Então tem esse lado. Então tem que se adaptar a essas questões locais, isso vai ser um desafio, né? E aí nem todo mundo que é bolsonarista vai seguir necessariamente o candidato aí, o Veronese, né? Ele vai tentar nacionalizar essa campanha, claro, vai ser a linha dele, né? Mas o Altir, né, seguramente tem serviço prestado aí, né? De políticas públicas mesmo, né, ao longo do tempo, né, de saúde, de educação, de assistência social, né? E muita gente está ligada a isso, né? Aí você vai ter aquele choque, né? Deve ter gente aí que está recebendo o Bolsa Família, que recebe até o auxílio emergencial, né, do Covid, né? E seria um eleitor do bolsonarismo, mas essa mesma pessoa é atendida pelas políticas públicas do município, né? Então haverá uma disputa por esses beneficiários ali. Mas repito, as pessoas na eleição municipal as pessoas olham o local, né? Salvo em algumas praças, né, algumas cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que Brasília, às vezes no DF que nem tem eleição municipal, né, mas só para governador, que aí você tende a nacionalizar mais, né, dar um enfoque mais nacional. Mas vê muito a eleição local. Como que o Veronese vai falar, olha, o que significa ser bolsonarista em Juína, né? Ele vai ter que traduzir, o desafio dele, político, né, vai ser de traduzir, de decodificar o bolsonarismo para a realidade de Juína, né? Olha, isso que o Altir Peruso está fazendo eu não faria, né? Porque isso não condiz, né, com o projeto de poder do Bolsonaro, enfim. Então ele vai ter que municipalizar o discurso bolsonarista, né? Não só ele, mas milhares de candidatos, né, que estão nesse arco, né, nesse campo político, né, pelo país inteiro, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é a transferência de votos, né? Pois não. Eu ia dizer que esse discurso da verticalização, ele deve ser muito presente, até porque o Democratas também deve apoiar
ou tudo indica que deve apoiar a candidatura do Paulo Veronese também, né? Então ele deve, muito provavelmente, se utilizar, se valer do discurso da verticalização política, né? Ou seja, eu tenho o apoio do governador do estado, eu tenho o apoio do presidente da República, aí deve haver também aí uma tentativa de se buscar a formatação, o apoio, a conquista do apoio da maior parte da bancada federal de Mato Grosso, da bancada estadual também, no sentido de dizer, olha, eu sou apoiado por esses caras aqui, então eu tenho um melhor relacionamento político e condições de trazer mais recursos para a Juína. Entendi. É a famosa tese do alinhamento, né? Que vira e mexe algum candidato explora, né? Até o Lúdio Cabral explorou muito isso aqui em 2012, né? Quando ele foi candidato a prefeito, né? Contra o Mauro Mendes, né? Então era Brasil, Manuel Pinheiro também. Né? O Emanuel também, é verdade, né? Então também isso explorou isso, né? Enfim, porque estava Michel Temer, na época já presidente, né? E realmente foi útil para ele, porque conseguiu dinheiro para finalizar o HMC, né? O Hospital Municipal de Cuiabá, né? Esse alinhamento foi importante com a bancada federal, né? Com o senador Wellington e com o Blairo, né? E com o presidente. Então o desafio vai ser essa nacionalização que, repito, não é fácil, ele vai ter que decodificar. Tá, mas o que significa ser bolsonarista em Juína? Então ele vai ter que traduzir isso, aí vai ter que municipalizar esse discurso, como eu estava dizendo. E a transferência de voto, Hugo, a experiência mostra o seguinte: a transferência no mesmo nível é mais fácil de acontecer, né? A transferência na horizontal, né, como se costuma dizer, né, de um prefeito para outro candidato a prefeito, né, de um governador para outro candidato a governador, de um presidente para candidato a presidente, no mesmo nível, na horizontal. Agora, a transferência na vertical, ela é mais complexa de acontecer, porque, repito, o eleitor olha na horizontal, né? Por mais que os políticos tentem fazer esse alinhamento, né? Olha, eu estou alinhado com o nível estadual, o governador é do Democratas, ele vai explorar isso, né? O senador Jaime Campos era Democratas, o Botelho, né, Eduardo Botelho, presidente da Assembleia dos Democratas, a deputada Janaína Riva, que tem muito voto nessa região aí, né, também, né, dos dois lados do Juruena, né, do lado de lá do Juruena, né, que é o lado de Juara, né, do lado de cá do Juruena, que é Juína, né. Ela tem muito voto nas duas margens, né, do velho Juruena, né, que passa aí perto, inclusive, né, aí perto de Juína, né, o velho Rio Juruena. Então eles vão explorar isso, né, mas o eleitor olha muito local, tá, tudo bem. Isso serve para desgastar, né? Tanto que, assim, favorece pouco, dependendo dos apoios, os adversários usam para desgastar, né? Basta lembrar do Lúdio, né? Que o jingle de 2012 era eu tô com o Lúdio, que está com Dilma, que está com Lula, que está com Silval, né? Naquele momento, esses nomes ainda agregavam muito, né? 2012. Né? Aí os adversários começaram a falar, eu tô com o Lúdio, que está com Riva, que está com, né, com Éder, né, com Bezerra, enfim, alguns nomes que não têm tanta agregação de valor político, né? Tem isso, mas eu repito, o eleitor olha muito a questão local, a liderança de bairro, os equipamentos sociais, né? Meu bairro não tem asfalto, como é que está a projeção para asfaltar ou não, para recapear o asfalto, né? Só tem uma creche, precisa de duas, só tem uma escola, precisa de outra, enfim, então o enfoque é muito esse. Então a transferência de voto na vertical, Hugo, é muito rara. É muito difícil de acontecer. Acontece, né? Como foi do Lula para o Fernando Haddad, por exemplo, lá em São Paulo, né? Em 2012 também, né? Embora São Paulo tenha um eleitorado petista já consolidado, né? Seus 15%, 20% aí de eleitores do PT, né? Então, quando você tem esse eleitor mais partidarizado, mais identidade partidária, é mais fácil. Na tua análise, Vinícius, em termos percentuais, quantos por cento do total de votos, se a gente puder usar como referência a eleição passada, você acredita que devem ser repassados ao candidato? Digamos assim, o Lula teve tantos por cento de votos, ou o Bolsonaro teve tantos por cento de votos válidos aqui em Juína. Desse percentual, qual seria a sua estimativa aí de transferência de votos, fazendo um trabalho de discurso de alinhamento político? É difícil avaliar, Hugo, porque por várias razões. Primeiro que o eleitorado do Bolsonaro já mudou, né? Eleição já é passado, né? A política é muito dinâmica, né? Aqueles eleitores do Bolsonaro, né, de lá de 2018, né, eles se dividem em 3 grupos, né? Aquele bolsonarismo mais radical, né, que o Datafolha da Folha de São Paulo chama de heavy, né? Que fica na faixa de 20, 21, 22% do eleitorado nacional. Aí talvez seja um pouquinho maior. Esse realmente tende a migrar para um candidato apoiado pelo Bolsonaro.
Não sei quanto que é, porque em Mato Grosso ele fez 66%, né, dos votos válidos no segundo turno, mas em Juína deve ter feito mais. Tem que consultar aí, mas se brincar uns 70%, 75%, né, em Juína. Não sei, tem que consultar os dados aí específicos, né. Então esse eleitor heavy tem uma facilidade maior para migrar, né. Tem aquele bolsonarista crítico, um segundo grupo que votou no Bolsonaro, mas reconhece que ele erra, reconhece que ele se excede, é capaz de fazer críticas ao bolsonarismo, não é aquele fanático, né? Aquele da hashtag Bolsonaro sempre tem razão, né? Tem uma hashtag nas mídias sociais, né? Bolsonaro sempre tem razão. Né? Essa eu não tinha visto ainda, não. Tem a hashtag Bolsonaro tem razão, tem a hashtag Bolsonaro sempre tem razão, né? Quer dizer, ele é infalível, ele não erra nunca, é igual o Papa, né? Ele não erra nunca. Então, como diria o professor Girafales, que ele só errou uma vez na vida, quando ele achou que estava errado. É a única vez que ele errou, né? Então, tem essa turma, tem a turma do bolsonarismo crítico, né, que reconhece o que é bom, reconhece o que é ruim, né? E tem a turma já dos arrependidos, né? Tem um grupo já de pessoas que votou no Bolsonaro e já está arrependido, já não votaria de novo. Por outro lado, tem um grupo que não votou nele, que votou no Haddad no segundo turno, mas que está vindo, né, para a base dele com essa popularidade alta que ele está agora com 37%, 38% nacional, muito inflada pelo Covid, né? Pelo auxílio, né? Emergencial. Até que eu já comentei que ele deveria estar com uma popularidade até maior, né? Porque o Covid, esse auxílio emergencial, isso está tendo um papel, assim, do ponto de vista do consumo, né? Semelhante ao que foi o Plano Real para o Fernando Henrique, né? Ou até o plano cruzado do Paulo Sarney, né? O Bolsonaro ele poderia estar até com 40%, 45%, 50% de bom e ótimo, né? Por que ele não está? Porque a rejeição ele é muito alta, né? Ele tem uma muralha ali dos 40%, 45% do eleitorado que rejeita mesmo, então ele não consegue perfurar. Então ele sobe, mas ele bate nessa camada, nessa nuvem mesmo, né, da rejeição, e ele não consegue perfurar esse pessoal, né? Então fica difícil estimá-lo. Teria que dar uma olhada, mas aí o que dá para projetar é o seguinte: esse bolsonarismo mais fanatizado, mais radical, mais ideológico, né, ele tende a migrar para os candidatos. Agora precisa ver se outros não vão querer aproveitar também, né? Ou se o Veronese vai conseguir, já desde o primeiro turno, ter uma eleição bipolar, né? Uma eleição com dois nomes, né? Às vezes outro candidato menor, né, quer pegar essa carona. Não sei como está configurada a disputa aí. O cenário basicamente... o cenário basicamente é o Altir Peruso, candidato natural à reeleição, né, prefeito. Então, muito provavelmente, né, até pela história, como você bem citou, muito bem lembrado, Vinícius, Altir Peruso já foi 2 vezes prefeito de Juína, está no 3º mandato e deve tentar o 4º mandato. E o Paulo Veronese vem justamente com esse discurso de renovação, né? Olha, o Altir Peruso já foi 4 vezes prefeito, aliás, 3 vezes prefeito, vai ser a 4ª vez, né? Vamos lá, está na hora de apresentar um projeto novo para a cidade. E, como eu bem citei lá atrás, com essa disputa polarizada, né? Bolsonaro versus Lula, né? Versus PT. Nós temos aqui um cenário com outros candidatos também, todos eles mais alinhados ao bolsonarismo. No entanto, a tendência é de que eles acabem compondo aí essa chapa com o Paulo Veronese. Ou, de repente, há a possibilidade aí da gente ter 3 candidaturas. No entanto, o Paulo vem construindo, junto com um grupo de empresários, um grupo de profissionais liberais, pessoas da sociedade de Juína, esse projeto já há algum tempo, né? Então ele, de certa forma, tem uma vantagem e esse projeto muito bem estruturado, até porque ontem foi realizada a convenção conjunta do Podemos, Patriotas e PSDB aqui em Juína, referendando o nome do Paulo como candidato. Além disso, ele já tem apoio de outros 3 partidos, né? Já congrega 6 partidos. Então a tendência é de que esses outros candidatos menores devam acabar compondo com o Paulo Veronese, naquela assim, todos contra Altir Peruso, né? Basicamente o cenário é esse. Na frente, né? Entendi. Bom, então assim fica mais fácil, né? Mas mesmo assim, ele vai ter... É preciso analisar a votação aí específica, né? Para ter uma noção, né? De quanto que ele conseguiria atrair, né, desse eleitorado, mas com certeza ele é um nome competitivo, né, ainda mais com essa estrutura partidária, né, de apoio político que você mencionou. Então,
antevejo assim, uma eleição palmo a palmo, né? Uma eleição bem disputada aí, 52-48, 53-47, quer dizer, uma eleição que vai, né, vai ser bem, bem apertada. Ninguém vai abrir muita vantagem, não. Concordo. Bom, Vinícius, vamos agora de Senado, Juína né? para onde? O que você sugere? Vamos aí para Cuiabá? Senado, né? Senado? Nós Então vamos para Brasília. Esse país, lugar melhor não há, né? Como diria o velho Renato. Mas estou indo para Brasília, então vamos lá, né? Me diz aí, bom, hoje, para quem está chegando agora, a live seria com o senador e pré-candidato ao Senado, Carlos Fávaro. E por conta aí de um compromisso com o governador do estado, a assessoria dele acabou nos informando há pouco que ele teve que nos pediu desculpas aqui pelo imprevisto, mas nós sabemos que certamente o assunto deve ser um assunto muito sério, né? Entre senador e governador do estado, e acredito que talvez eles estejam discutindo a mesma coisa aqui que a gente, Vinícius, Senado Federal. E aí, qual é a tua análise aí sobre o Senado Federal, Vinícius? Certo, eu só vou deixar porque foi pro governador, tá? Só por isso que, né, que nós vamos deixar. Tá perdoado. Né? Se fosse para qualquer outro, nós recusaríamos, né, a saída dele, né, do Fávaro, né? Brincando um pouquinho, né? Bom, vamos lá. É bem possível que ele esteja tratando disso, porque o Fávaro ainda está com uma certa dificuldade, né? Porque, vamos pegar, né? Já houve a desistência de duas pré-candidaturas, né? Em relação a março, né? A Gisela Simona, do PROS, já desistiu, né? Para ser candidata a prefeita de Cuiabá. E o PROS já sinalizou apoio para o Euclides, né, Ribeiro, que nós até já entrevistamos, né? Aqui, né? Aqui nas nossas lives. Então, aí também o Júlio Campos, né, que recuou da candidatura para compor a suplência do Nilson, né, Leitão, do PSDB. Ainda está polêmico, porque, de fato, depende da validação do partido, né, das instâncias partidárias, né, e foi uma costura dos irmãos Campos, né, da família Campos. Então, tem esse racha dentro do DEM, né, dentro dos democratas, que vamos ver como é que fica, né. Seguramente é um tema que eles estão abordando na reunião, essa questão do racha dos democratas, né, que parte do DEM fica com eles, que parte do DEM fica com o Júlio Campos, enfim. Isso deve ser pauta lá, né, da conversa deles, né. E aí tivemos, acho que na sexta-feira, né, na quarta-feira passada, o Otaviano Pivetta, vice-governador, oficializou a desistência, né, e aí até sexta ele ficou de anunciar se viria um substituto ou se apoiaria alguém, né. Eu até brinquei que esse seria o destino de Pivetta, né. Tem aquele filme Destino de Júpiter, né? Então, o destino de Pivetta, né? Qual seria o destino de Pivetta? Então, realmente, ele sinalizou apoio ao deputado estadual Max Russi, né? Mas o Max Russi já declinou também, falou que, né, ele vai apoiar a esposa, né, que é a candidata a prefeita de Jaciara, né? Ele já foi prefeito de Jaciara, acho que 2 mandatos, aí já está no segundo como deputado estadual, né? Pelo PSB, né, que ele está agora. E o projeto inicial dele é deputado federal. Isso desde o começo ficou muito claro, né? Porque ele foi o terceiro melhor votado, né? Na última eleição. Acho que foi a Janaína Riva, Nininho, se eu não me engano. O Nininho foi o segundo e o terceiro já foi o Max Russi, né? Com cerca de 35 mil votos. Então, por tradição, os deputados estaduais bem votados tendem a se projetar para federal, né? Realmente, 35 mil votos ele fez para estadual, teve federal eleito aí com 49 mil votos, né? Então, quer dizer, mais um pouquinho ele tinha voto para ser deputado federal, né? Num número de candidaturas muito maior, né? Porque para estadual são 24 vagas, então tem muito mais candidaturas, né, do que para federal. Então, o horizonte estratégico dele desde o começo era uma candidatura federal. Apareceu essa situação do Senado, mas ele também declinou, né? Até porque o grupo dos 7 partidos, né, que o Pivetta tinha montado já está começando a esfacelar. Caiu? Bom, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico aí com a transmissão do Vinícius de Carvalho. Nós já estamos chamando aqui o Vinícius para retornar aqui para essa live. E complementando a fala do Vinícius em relação à disputa do Senado, nós tivemos aí a desistência, o declínio da candidatura do Max Russi, que na verdade não era candidato, ele seria o coordenador da campanha do Otaviano Pivetta. O Pivetta, recuando, lançou o nome do Max Russi, mas nós já sabíamos que dificilmente o Max Russi aceitaria esse desafio, como o Vinícius bem pontuou, justamente por conta da candidatura de sua esposa,
a prefeita de Jaciara e também por conta de outros projetos do PSB em Mato Grosso. Max Russi é o presidente do diretório estadual, da executiva estadual do PSB em Mato Grosso e acabou declinando dessa possibilidade aí. Peço só a gentileza de vocês um minutinho. Eu estou com o celular descarregado, mas nós vamos colocar aqui ele para carregar já e entrar em contato aqui com o Vinícius de Carvalho. Ele está com um link também Se o Vinícius me ouve aí, ele está com um link também aí no Messenger. Só entrar aí no nosso link e seguimos aqui o nosso bate-bola. Mas basicamente o cenário para o Senado Federal é um cenário com muitas novidades nos últimos tempos e cada vez mais vem se afunilando aí, né? A tendência é de que esse grande número de candidatos mais alinhados ao bolsonarismo seja reduzido, enxugado também. Nós temos aí a candidatura já muito bem posta, muito bem colocada do Nilson Leitão, como o Vinícius colocou, apoiado aí pela família Campos e pelo senador Wellington Fagundes, tendo Júlio Campos como primeiro suplente e Zé Márcio Guedes, indicação do senador Wellington Fagundes para a segunda suplência. Temos a candidatura do Carlos Fávaro também, que acabou aproveitando esse momento para trazer alguns partidos como o PV e outros partidos pequenos, outros partidos menores para o arco de alianças que está sendo formado em torno do seu nome. Além do Carlos Fávaro, nós temos o procurador Mauro, que teve aí aproximadamente 300 mil votos na eleição passada. Um nome sempre forte, uma figura pitoresca, um cara que aparece só em ano de eleição, depois ele some. Aliás, inclusive, procurador Mauro, se o senhor estiver nos assistindo, nós estamos tentando aqui agendar uma live contigo, já que em ano de eleições o senhor costuma aparecer. Se aparecer por aqui vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, viu? Será um prazer poder entrevistá-lo e ter um bate-bola aqui contigo, tá? Bom, além do procurador Mauro, nós temos aí alinhado à esquerda, que nós também já entrevistamos aqui em nossa live, o deputado estadual Valdir Barranco, do PT, né? Também é candidato ao Senado Federal. Já na linha do bolsonarismo, nós temos aí o deputado federal José Medeiros, que nós tivemos também a honra de entrevistá-lo aqui na última quarta-feira. Temos também o Eliseu Nascimento, que tudo indica deve ser o nosso entrevistado amanhã, aqui em nossa live. Pode, fique à vontade. Estamos aqui entrando em contato com Vinícius de Carvalho para que ele possa retornar e a gente dá seguimento aqui à nossa live. Bom, além do José Medeiros e do Eliseu, nós temos também aí o Reinaldo, conhecido como o Rei dos Porcos, que também deve ser candidato, né? Pelo menos tem se colocado aí como pré-candidato, dessa linha mais bolsonarista ou mais de direita, né? O próprio Euclides, como o Vinícius citou há pouco, advogado, especializado em recuperação judicial, também alinhado aí mais à direita, além do Feliciano Azuaga, do Partido Novo. Economista, também tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui, tanto ele quanto Euclides, enfim. Aliás, da nossa pré-live aqui, faltando hoje, até o Vinícius brincou, bom, vamos colocar aqui a cadeira vazia para o Carlos Fávaro, né? Como a gente às vezes faz nos debates, né? Quando o candidato não aparece para a entrevista. Mas nós compreendemos, entendemos perfeitamente que seguramente esse compromisso do Carlos Fávaro deve ser um compromisso importante, né? Afinal de contas, ele está aí reunido neste momento com o governador do estado, Mauro Mendes. Bem, Carlos Fávaro e, bom, acho que nós falamos todos os candidatos aqui ao Senado Federal, né? Bom, a leitura que eu faço, a análise que eu faço é que deve haver um enxugamento de candidaturas, dessas candidaturas mais... Coronel Fernanda, Tenente Coronel Fernanda Rúbia, a candidata do Bolsonaro, né? Inclusive, há poucos dias atrás, o Bolsonaro fez uma live, isso num evento intrapartidário, hipotecando apoio
a candidata Tenente Coronel Fernanda Rúbia. Então, aquilo que muitos diziam, não, mas essa disputa do bolsonarismo, né, de quem é o candidato do Bolsonaro, que tinha dito que talvez não se envolveria com essas eleições, já se posicionou deixando muito claro que ele deve apoiar a Tenente Coronel Rúbia. Deve não, irá apoiar a Tenente Coronel Rúbia ao Senado. Então, basicamente, são esses nomes que estão colocados. Temos de volta aí o Vinícius de Carvalho. Obrigado, Vinícius, de volta aí. Acho que tivemos uma queda aí, um pequeno problema técnico. Bom tê-lo de volta. Eu ia só para te contextualizar, Vinícius, ia falando aqui de todas as candidaturas, dos nomes postos, né? E dizendo aí sobre uma leitura que nós já fizemos aqui em outras lives, da possibilidade de um enxugamento aí dessas candidaturas à direita. Talvez aí dentro desse grupo, quem você diz que ou considera ou pensa que pode acabar recuando? Porque, como o José Medeiros disse aqui, quando fala em recuar, em composição, ninguém quer recuar, né? É verdade, o de volta aqui acho que deu um pequeno probleminha, mas nós conseguimos voltar. A internet está muito instável, né? Faz parte, né? Bom, mas você falou bem o panorama, né? Somos uma equipe, né? Bom, o Reinaldo, né, desse campo aí do bolsonarismo, né, o Reinaldo é aquele que está apresentando maiores dificuldades, né, pelo que eu estou vendo aí, desses 5, né, o Euclides, né, o Eliseu, a Fernanda, quer dizer, eu não sei se é Rúbia Fernanda, né, eu sempre Fernanda Rúbia. Fernanda Rúbia, né, desculpa, eu sempre misturo os dois. A Fernanda, não sei sinceramente se ela mantém, entendeu? Ou se vai acabar compondo alguma suplência, tentando amarrar algum apoio ao Roberto França, né, que é candidato a prefeito de Cuiabá, né. Vamos ver, né, a conferir, né, se ela vai... Porque se for candidata de si mesmo, né, talvez o Bolsonaro tenha sinalizado com apoio já antevendo lá na frente alguma coisa, né, algum tipo de composição, porque se não passar na convenção, não tem jeito, né, ela não vai poder ser candidata, né. Então, dela ainda vejo chance de uma composição, né. E do Reinaldo também, né? Agora, do Medeiros, do Eliseu e do Euclides eu acho difícil. Então, talvez esse jogo de suplências ainda possa acontecer, né? Lá no comecinho eu fiz essa projeção, que nós evoluiríamos para cerca de 8 candidaturas, né? Então, até agora, das 12, tivemos 3 existências, né? Então, de 12 já caiu para 9, né? E aí, mas veio o Euclides, né, no lugar, né? O Euclides tentou ser candidato lá em março, mas não tinha filiação partidária. Ele tentou o processo seletivo do Novo, né? Ele participou, né? Do processo seletivo do Partido Novo, mas não foi aprovado, né? O aprovado foi o Ozuaga, né? Luciano Ozuaga, que nós já entrevistamos também, né? E aí ele ficou indicado para suplência, né, do Ozuaga, mas não aceitou. Então ele tentou outro partido e não conseguiu a filiação em tempo hábil, né? Até tentou a candidatura avulsa, né? Que é uma tese que ele defende, até reiterou conosco aqui, né? Que é a possibilidade de alguém ser candidato sem filiação partidária, né? Desfiliado de qualquer partido. Mas nesse intervalo ele se filiou ao Avante, né? Antigo PT do B, e será candidato. Então saíram 3 e veio 1, né? Então de 12 caiu para 9, mais 1, 10, né? Então, se esses dois aqui se confirmarem a saída, né? O Reinaldo, né? E a Fernanda, aí realmente cairia para os 8, né? Que eu venho trabalhando, né? Agora, quer dizer, no campo do governo, Mauro, né, que vai ficar essa disputa, né, do Antônio Leitão, muito forte, e o Fávaro, né? Porque o Fávaro, em termos de estrutura, né, quem que o Fávaro está conseguindo puxar para ele? Então, ele tem um apoio econômico, um apoio financeiro importante, né, dos irmãos Maggi, né, do Eraí, sobretudo, que ele é muito mais ligado ao Eraí Maggi do que ao próprio Blairo, né, mas também do Blairo, né, e também, mas em termos partidários, né, ele tem o PSD, que é o partido dele, né, partido ao qual ele está afiliado, tem o PP, também, que é um partido importante aqui no cenário de Mato Grosso, que está indicando a primeira suplente, né, que é a Margarete Busetti, né, que era a segunda suplente em março, agora subiu para a primeira, né, e que é uma empresária aqui do Distrito Industrial daqui de Cuiabá, né, e é presidente da Associação dos Empresários Industrial de Cuiabá, da AEDIC. Né, então, o nome para a primeira suplência, por enquanto, né, e a segunda suplência, o filho do deputado estadual Nininho, né, que tinha sido indicado suplente, recuou, né, quis deixar o Fávaro muito à vontade para poder usar essa vaga dele para compor uma suplência com outro, né. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas por enquanto ele está, que eu pude acompanhar, com o PSD,
né, de dado com o PP, o PTB, parece que ele já conseguiu puxar o PTB também para a candidatura dele, e eu li algo sobre o PV também, sobre o Partido Verde está na coligação do Favro, né? Mas assim, de partidos mais expressivos são só o PP, né, e o PSD, né? São os partidos de médio para grande, né? Aqui em Mato Grosso, né? O PTB não tem uma estrutura tão representativa, tem um deputado federal, né, que é o Manuelzinho, né? Mas assim não tem muitos prefeitos e vereadores, né? E o PV também, né? O PV também tem 2 deputados estaduais, né? Faisal Calil e o Jimenez, né? O chamado Doutor Jimenez, né? Que lá da região da Grande Cáceres, né? Mas também pouco expressivo, né? E lembrando que nessa eleição vai pesar muito o apoio das máquinas municipais, né? As máquinas políticas municipais, quer dizer, porque ela vai ser conjugada com a eleição de prefeito e vereador. Então, quem conseguir reunir mais apoio dos candidatos a prefeito e vereador vai sair na frente. Então, nós vamos ver aí uma disputa mais afunilada entre Milson e Fávaro, e que foram candidatos na última, né? Então, é quase que um terceiro turno, né? Ou um segundo turno, né? De 2018, né? Porque para o Senado é um turno só, né? E ficou a Selma primeiro, o Jaime segundo, o Fávaro em terceiro, né? Bem próximo do Jaime, né? Bem coçando ali o pezinho do Jaime, né? O que gerou tensões, inclusive, né? O Fávaro teve 46 mil votos a menos que o Jaime, né? Pode parecer muito, mas uma eleição, né, para senador com 2 vagas, né? Com eleitorado de 250, né? Cada eleitor podia dar 2 votos, né? Então havia um colégio de 4 milhões e meio de votos, né? Então 46 mil dividido por 4 milhões e meio dá menos de 1%, né? Do total, né, de votos, né? Então foi bem apertadinho mesmo, né? E em quarto lugar, acho que já veio o Saquete, em quinto o Nilson, acho que é isso, ou o contrário. Vamos conferir isso aí. Então, é uma disputa ali entre, né, o terceiro, quarto, quinto, né, da eleição de 2018. Né? Nilson quinto. O Nilson foi quinto, né? Obrigado. Então você vê que é quase que um segundo turno, né? É uma repescagem, né? Se quiser chamar assim, a turma que não passou nas eliminatórias da América do Sul vai disputar lá com a turma da Oceania, lá, né? Aquela repescagem que eles fazem para a Copa do Mundo, né? Para as vagas da Copa do Mundo. Então é quase uma repescagem para dialogar com o pré-jogo, né? Então, realmente são os candidatos que estão mais cacifados, estão mais na frente, né? E aí a questão vai ser esse espólio do Pivetta, né? Esses 7 partidos do Pivetta, para onde vão? Então, isso seguramente faz parte do cardápio lá da reunião do governador Mauro com o Fávaro, né? Porque o PCdoB já sinalizou apoio ao Barranco, né? Acho que você já apontou isso também. Né? Aí precisamos ver o PDT, o PRB, né? Outros partidos que eles vinham aglomerando, aí vinham coligando para apoio ao Pivetta. Para onde que eles vão, né? Para qual candidatura que eles vão apoiar, né? E o apoio será decisivo pela estrutura e pelo tempo de TV também, fundo partidário, fundo de campanha, isso tudo pesa, né? São todos partidos pequenos, né, Vinícius? O Fávaro vinha aí dizendo que tinha uma grande estrutura, um grande número de partidos, mas todos partidos aí de médio e pequeno porte, né? Não eram partidos expressivos, grandes partidos. Então, de fato, a curiosidade agora é de quem vai saber se aproveitar melhor agora do espólio, da herança e da pré-candidatura do Otaviano Pivetta. Agora, qual é a leitura que você faz em relação a esse recuo do Pivetta? O Pivetta disse que não tem costura e não tem amarração nenhuma para 2022. Você acredita nisso, Vinícius? Olha, é difícil, né? Difícil, porque lá em 18 mesmo já se falava, né, que o Mauro podia fazer um mandato só, né, de governador e não ir para a reeleição, né, e aí apoiar o Pivetta, né. O Pivetta foi um dos grandes financiadores. O Pivetta era candidato até antes do Mauro, né, quer dizer, vamos lembrar que antes do Mauro se assumir, o Mauro ele é bem estratégico, né, ele joga, né, com o prazo, né, ele assume a candidatura já perto, né, da data da convenção, né. Ele sempre tem esse perfil. Até ele assumiu, o Pivetta foi quase que um porta-voz daquele grupo, né? Até porque eles tinham receio do Pedro Táxi, né, que estava no governo, usar alguns torpedos, né, alguns mísseis, né, para atingir a candidatura Mauro, né? Então ele acabou jogando essa decisão para frente. O Pivetta segurou o grupo, depois o Mauro acabou vindo, o Pivetta ficou na vice. Né? Eles repetiram a chapa de 2010, né, que foi quando eles perderam para o Silval Barbosa. Então já há quem fale que naquele momento já houve essa amarração, né? Mas o Pivetta nega, enfim, não tem nada oficial em relação a isso. E agora tem gente fazendo essa leitura, que o Pivetta usou esse espaço para tentar chamar a atenção do Mauro. Porque a ideia era que eles fizessem um governo dividido, assim, né, que o Pivetta tivesse muito espaço. Inicialmente, o Pivetta tinha ficado responsável, né, ou tinha ficado
tinha ficado designado para acompanhar duas secretarias importantes, né, do governo do estado, que são a infraestrutura, né, a Sinfra, Secretaria de Infraestrutura, e a SEDUC, né. Sinfra porque o Pivetta é empresário rural, é muito ligado, né, aos empresários rurais, que são a grande clientela, né, da malha rodoviária, da questão da infraestrutura, né. E educação, porque o Pivetta foi prefeito de Lucas, né, por 3 mandatos, e Lucas é uma referência nacional em educação, né. É um IDH altíssimo e tem realmente um trabalho em educação muito, muito bem feito, né. Então, mas os rumores é que o Pivetta estaria com pouco espaço, né. Estaria sem espaço, né, na administração Mauro Mendes como ele gostaria, né. E o Pivetta tem esse perfil, né. Ele é ao contrário dos outros políticos, né. Os outros políticos não apoiam na eleição, esperam para ver quem vai ganhar e aí apoiam o vencedor, né. Os oportunistas em geral têm esse perfil, né. Já o Pivetta é ao contrário, ele apoia na eleição e depois ele rompe, né. Quer dizer, ele fez isso com o Blair. O Blair ele não chegou a romper, mas manteve uma distância, né, do governo Blair, tanto que o Blair oficialmente apoiou o Silval em 2010, né, para governador, né, e o Amicalil para senador, junto com o próprio Blair, e o Pivetta acabou indo para o projeto Mauro Mendes pelo táxi de senador, né. E com o táxi eleito, em 2014, o Pivetta foi o coordenador geral da campanha, né, do Pedro Táxi, né, e acabou também se afastando. Então ele tem esse perfil que é um pouco o contrário dos demais políticos, né? Ele apoia na eleição e depois se afasta, né? A maioria não apoia na eleição, espera o eleito para depois apoiar, né? Ou hipotecar o apoio. Então, não sei, né, se houve algum tipo de amarração dessa natureza, se houve algum tipo de negociação por mais espaço, né, na administração do Mauro. Mas o que eu soube de algumas fontes muito próximas, né, é que o Mauro está com aquela lógica da prefeitura, né? Ele fez 2 anos. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, né? E o ano 3 e o ano 4, os últimos 2 anos, ele pôde colher, né? Quer dizer, o ano 1 e o ano 2, né? No caso dele na prefeitura foram de 2013 e 2014, né? Ele fez 2 anos de mandato muito complicados, foram anos de plantio, né? E aí nos últimos 2 anos ele pôde ter uma colheita, né? Ele pôde entregar uma série de obras importantes, né, em Cuiabá, né? Como o Hospital São Benedito, o Parque das Águas, né, o Parque Tianaí, né, o próprio HMC já começado, né, no novo HMC, enfim, uma série de obras. Ele está trabalhando com a mesma lógica, né, para o governo do estado, que esses 2 primeiros anos estão sendo anos de plantio, né, anos de mecânico, né, de mexer na máquina, consertar, né. E os últimos 2 anos são anos de piloto, né? A máquina está prontinha, né? Limpa, né? Revisada. Agora é a hora de pegar a máquina e pilotar, né? E aí se o Pivetta sair agora e o governo for bem, né? Vão falar: nossa, Pivetta, foi só você sair que o governo decolou, né? O que foi, né? O problema era você, né? Então tem esse viés também, né? Então não sabemos qual foi o tipo de acordo, né, que rolou entre eles aí, mas alguma coisa deve ter acontecido, sim, com certeza. Também acredito. Aliás, assim, uma situação bastante delicada, né? Porque afinal de contas, Carlos Favre e Pivetta são ambos de Lucas do Rio Verde, né? Então é uma disputa ali de terreno, de espaço e de curral eleitoral, né? Sem sombra de dúvidas, esse acordo aí com certeza deve ter alguma amarração para 2022. Agora, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Aliás, eu quero aproveitar aqui, ó, para agradecer as pessoas que estão mandando. Algumas mandam mensagem pra gente aqui pelo Facebook, outras pelo WhatsApp, né? A Regla, assessora de imprensa aqui do Nilson Leitão, já quer marcar outra live com o Nilson. Opa, então, assim, bem-vindo. Então na ausência de alguns aí, tem pré-candidatos aí que já querem repetir a dose, tá vendo como é que é? O jogo de volta, né? Já é o tem jogo pré-candidato de volta, né? falando bis aqui, eu quero bis, eu peço bis. Já é o jogo de volta, né? É o jogo de volta, né? Jogo de volta, né? Tem essa, né? Bem lembrado, muito bem colocado, Vinícius. E, bom, nós temos aqui um comentário do Léo Miyakawa, perguntando para você aí, ó, Vinícius, pode comentar sobre a política de Santo Antônio de Leverger, prefeito querendo transferir votos para vice e também os outros grupos de oposição. Muito obrigado, Léo Miyakawa, sempre presente nas nossas lives aqui, perguntando para você sobre Santo Antônio. Você está por dentro aí do cenário ali de Santo Antônio, Vinícius? Pode comentar para a gente?
Vou ficar devendo, Léo. Não conheço pouco de Santo Antônio. O prefeito é o Valdir, né? Ainda é o Valdir, que é o prefeito lá? É. Né? Ele está apoiando quem? A vice dele para ser candidato? Sinceramente, eu Então, não sei como está parece que configurado lá. tem um Franklin, né, que é o candidato ali, me parece que do grupo de situação, mas eu também desconheço detalhes assim de como andam as articulações em Santo Antônio do Leverger. Confesso para você que eu também vou ficar te devendo, Leonardo. Se você quiser mandar aqui nos comentários aqui, fique à vontade. Conta pra gente aí quem são os pré-candidatos aqui, compartilha com a gente, que quem sabe de repente você pode nos trazer luz aí, compartilhando conosco essas informações e aí em cima delas a gente pode de repente tecer algum comentário. O Alisson Oliveira, colega meu jornalista de Sinop, né? Estamos assim bastante ramificados hoje, né? Juína, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Sinop, com participação aqui hoje. Dizendo assim, olha, percebo que que no bolsonarismo há uma subdivisão entre os que defendem a bandeira religiosa e, outro lado, os aspectos morais, éticos, cívicos e o agronegócio. Vocês acreditam que isso fragmentará os votos da direita tanto nas municipais quanto ao Senado? O que você acha, Vinícius? Com certeza, né? Isso assim, são vários grupos, né? O bolsonarismo, na verdade, é uma grande frente, né? Que surgiu ali em 2018, né? Ela vinha formando, né? Ele já tinha um núcleo, né, duro ali de 5, 10%, né? Que era o que o Bolsonaro pontuava até 2015, se você puxar as pesquisas, né? De 2015 até 2015, você vai ver que ele tinha aquele redutinho dele, né? Ele foi deputado federal por 7 mandatos, né, lá no Rio de Janeiro, ficava sempre na faixa dos 100 e poucos mil votos no Rio de Janeiro. Em 2014, que ele já ganhou, né, já com essa maré conservadora, né, com essa virada de maré para o lado direito, né, ele já se catapultou, né, ele se projetou para coisa de 400 a 500 mil votos, né, lá no Rio de Janeiro, né, ele já ganhou um destaque muito maior, né. E aí, em nível nacional, ele tinha uns 5 a 10%, né? Então, esse é o bolsonarismo mais original, né? Que foi encorpando, né? Teve muita relação com a questão do impeachment, né? Se não tivesse havido o impeachment da Dilma, o cenário de 2018 era outro, né? Tanto que se olhava para um cenário assim com Aécio, Marina, né? O candidato do PT e o Bolsonaro, quer dizer, 4 nomes assim, né? Com possibilidade dos 4 irem para o segundo, de 2 dos 4, né? Irem para o segundo turno. Mas com o impeachment, né? O antipetismo começou a cair, né? Lula chegou a ter 55% de rejeição, né? Naquele auge do anti-PT, do impeachment ali, né? Ele chegou a ter 55% de rejeição e 17% de intenção de voto, né? Naquele momento ali que falaram até em caçar o registro do PT, né? Chegaram até o atual governador de Goiás, né, Ronaldo Caiado, que era senador e antipetista roxo, né? Falou, vamos caçar o registro do PT, né? Até isso foi falado naquele momento ali. Então ali o Lula o antipetismo chegou no seu pico, né? E desde então ele vem existe, ainda é muito grande, mas vem caindo, né? E aí o antipetismo veio caindo ali em 2016, 2017, porque eles saíram do governo, empurraram a bomba para o Michel Temer, né? Olha, agora o síndico é você. Não tem mais nada a ver com a piscina quebrada, a piscina fechada, né? Com o salão de festas estourado, né? Agora tudo é problema seu, né? Com a quadra de esportes, né? Sem manutenção, né? Isso é tudo. Há um mês atrás eu era o síndico, né? Agora é você que é o responsável, né? Por tudo isso. Então eles passaram desgaste para o Michel Temer e para o PSDB, né? Para o MDB e para o PSDB, que foram os grandes partidos, né? Do DEM também, né? Os grandes partidos da base do Michel Temer, né? E aí o Lula voltou a crescer, né? E aí do outro lado, né? O Bolsonaro voltou. Aí sim ele começa a se identificar com esse eleitorado anti-Lula, né? O eleitor anti-Lula, que vinha votando nos candidatos do PSDB, na sua maioria, houve desgaste, né, também por conta da Lava Jato, Aécio, Alckmin, enfim, houve um desgaste também nesse sentido. Esse eleitor anti-Lula passou a buscar o Bolsonaro, um nome mais carismático, né, com menos desgaste, mais leve, né, mais novo, né, para o grande público, né. Então, se você olhar as duas curvas, Hugo, elas são bem simétricas, né? Como que o Lula vai crescendo em 2016, 17, 18, né? E como que o Bolsonaro vai crescendo, partindo de patamares diferenciados, né? O Lula partindo de um patamar mais alto, o Bolsonaro de um patamar mais baixo, mas as curvas são muito simétricas, né? Quer dizer, o eleitor anti-Lula passou a se preocupar, né? Olha, o Lula pode ganhar essa eleição, né?
e aí, quem que é o nosso nome aqui do nosso campo, né? Aí eles acabaram fechando em torno do Bolsonaro. E ali foi uma frente, né, que se aglomerou, e com um grande componente também, né, nesse voto evangélico, né? Isso foi bem colocado, e também no voto da Lava Jato, né, no chamado lavajatismo, né? Que era aquele eleitorado mais identificado com a Operação Lava Jato, com essa agenda anticorrupção, né? Tanto que muita gente falava que se o Sérgio Moro tivesse sido candidato em 2018, ele poderia ter ganho a eleição, né? Se ele tivesse saído candidato já em 2018, né? Enfim, então, realmente é muito sobreposto, né? Porque tem gente que, ao mesmo tempo, é empresário rural, também é evangélico, né? Essas correntes, assim, elas não são tão compartimentadas, né? Esses movimentos são muito misturados, né? Eles têm sombreamentos aí, né? Mas, realmente, são pautas diferentes. O ouvinte não, é o costume do rádio, né? Desculpa. O internauta tem razão, realmente, são subgrupos, né, diferentes dentro do bolsonarismo. Aliás, já vou aproveitar aqui para fazer a vez do propagandista aqui, Vinícius de Carvalho, agora não mais na Mega FM, mas sim na Jovem Pan, né, Vinícius? Conta um pouquinho para a gente aí dessa novidade aí rapidamente para quem nos assiste aqui. Como é que é? A que horas que você está lá na Jovem Pan? É isso mesmo, obrigado. Agora um momento de merchandising, né? Milton Neves, né? Momento Isso aí. Milton Neves agora aí, né? Tem que ter. Né? Oh, hora de faturar! Como diria o Raul Gil, né? Vamos faturar, né? Vamos parar agora, vamos faturar, né? Então, realmente, eu mudei para a Jovem Pan desde hoje foi o meu primeiro dia, depois de 6 anos de chamada geral, eu recebi um convite de lá, né? E já tinha recebido outros convites em outros momentos, mas dessa vez eu entendi, né? Por ir, né, por aceitar o convite nas condições deles. Então comecei ontem, então no Jornal da Pan, de 6h30 da manhã às 7h30 da manhã, né, porque tem um nacional que vem de São Paulo, aí entra o Jornal da Pan, né, 6h30 às 7h30 na Jovem Pan 93.3, a sintonia em Cuiabá, e acho que por aplicativo, né, pela internet, aí o programa é transmitido pelo Instagram. Hoje, excepcionalmente, não foi, por um problema lá técnico, mas, em geral, ele é transmitido pelo Instagram, Jovem Pan 93 FM, no Instagram. Legal, né? E você está com quem lá, Vinícius? Você está sozinho ou tem alguém que divide a bancada contigo lá? Não, tem o Paulo Sá, né, que é o âncora, né, o apresentador mesmo, e eu estou junto com o João Edson, né? Aí estava você e João Edson num bate-bola lá sobre política, então de 6h30 às 7h30. Isso, porque eu vou ficar de segunda a quarta, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta o Onofre Ribeiro ainda vai manter, né? Ele está ainda com esse compromisso de quinta e sexta. Então nós fizemos essa divisão dos dias, né? Então quem quiser me acompanhar, e aí repito, quem eventualmente não conseguir acompanhar, eles estão filmando todos os programas, estão transmitindo via Instagram, Jovem Pan 93 FM, é só acompanhar lá, né? E também eles têm um serviço de streaming, que acho que é Panflix, se eu não me engano, que é concorrente do Netflix, em que eles gravam os programas do país inteiro, né? E os lá de São Paulo também, da Nacional, e disponibilizam lá para quem quiser assistir. Então, eu ficaria muito grato, né, de quem quiser me acompanhar nesse novo desafio. Bacana. Vinícius, só voltando tá dado o recado aí para quem, né, já acompanha o Vinícius de Carvalho. Agora é siga Vinícius de Carvalho, e Vinícius de Carvalho agora num novo momento profissional, fazendo os comentários não mais no programa Chamada Geral com Lino Rossi, na Mega FM, mas sim com os meus amigos Paulo Sá e professor João Edson, lá na Jovem Pan 93.3 FM Isso. Cuiabá. Vinícius, voltando aqui para a questão do bolsonarismo, aí, aproveitando o ensejo da pergunta do nosso colega Walisson, eu queria saber a tua avaliação em relação a esse momento vivido pelo Bolsonaro, né, de recuo, né, afinal de contas, toda vez que ele passava ali por aquele cercadinho ali na frente do Palácio da Alvorada, era uma crise nova, né? Então toda parada ali era uma crise nova que era startada. E esse recuo dele parece que mudou um pouquinho a aprovação do Bolsonaro. Ele está um pouco mais focado aí no que de fato deve ser, né, que é governar o Brasil. Ele saiu um pouco daquela postura de candidato, né, de jogar confetes, serpentina e tudo mais, e parece estar agora numa postura mais de presidente mesmo. Você concorda comigo ou tua leitura é diferente desse cenário, Vinícius? Olha só, tanto que tem muita gente que acha que o governo não tem política de comunicação, né? Para as mídias convencionais, né? Para as mídias sociais, sim, ele é craque, né?
tanto que ele tem a live dele, né, de toda quinta-feira, né, no Facebook, né, que ele mantém, é sagrado, toda quinta-feira tem a live, em geral com alguém, né, com algum ministro, né, alguém da equipe ali ao lado dele, e a tradutora de Libras lá, né, que, coitada, eu fico com pena dela, às vezes ela sofre ali para traduzir o que ele está falando, né, em Libras ali, né, às vezes ela acaba sofrendo um pouquinho para as coisas que ele fala, né? Enfim, mas ela está sempre ali, importante para a inclusão, né, dos deficientes auditivos, né? E ele já faz a live na quinta-feira, porque ele sabe que sexta já é um dia mais parado em Brasília, né? Porque é um dia que não tem sessão deliberativa, né? Muitos parlamentares já voltam, né, para suas bases, né? E aí ele já pauta a sexta e o sábado e o domingo, né? Quer dizer, então a live acaba ecoando aí pela sexta, o sábado e o domingo, até a segunda-feira, né? Ela não está na quinta-feira casualmente, não. E ele tem 35 milhões, né, de seguidores nas redes sociais, né? Somando todas as redes, né? Claro que aí tem duplicidade, né? Porque tem gente que segue em várias, né? Tem pessoas que seguem no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, né? Aquela turma bem ligada a ele mesmo, né? Que tem uma relação mais forte com o carisma dele, né? Mas estima-se que sejam cerca de 18 milhões de eleitores, né? Assim, limpando as duplicidades que ele tem de seguidores. Então, a política de comunicação para as mídias sociais é muito clara. Agora, para as mídias convencionais, ele vinha naquela linha de enfrentamento, né? Especialmente com a Globo, né? Mas um alinhamento mais forte com a SBT, com a Band, né? Com a Record e com a Rede TV, né? Ele pegou a 2, a 3, a 4 e a 5 para enfrentar a 1, né? A 1 é a Globo, né? A 2 e a 3, Record e SBT, ali, né? Quase que empatadas, né? E aí a Band como 4, né? O quarto grande grupo, e a Rede TV como o quinto grande grupo de comunicação, né? Só que realmente, o VLT de maio para frente teve um recuo, né? E também porque ele mudou de perfil, né? Ele está indo para um perfil assim, um pouco mais administrativo, tentando capitalizar as realizações do governo que já existem, né? Especialmente o auxílio emergencial, né? Que já foi dado. Ele já visitou 5 estados da região Nordeste, né? Que tem um simbolismo muito grande, porque era uma região onde o Lula era muito popular, né? Era muito forte. Então, essa migração do eleitorado do lulismo para o Bolsonaro é algo muito importante. Então, ele tem priorizado isso, né? Tem evitado esses embates, né? E tem priorizado essa relação mais direta com o eleitorado, né? Sair de Brasília um pouco e rodar, tal, né? Só que tem um outro aspecto, né? As instituições reagiram, né? Ali em maio, você estava se falando em golpe de Estado, assim, com uma certa facilidade, né? Igual eu falo contigo, assim, não, vamos marcar uma outra live para a semana que vem, quer dizer, tinha gente falando, olha, acho que vai ter um golpe de Estado aí semana que vem, cuidado. Então, eles estavam falando isso, assim, com muita facilidade. E as instituições reagiram, né? Se municiaram contra o Bolsonaro, com a prisão do Queiroz, com todo o andamento da investigação da questão da rachadinha lá no Rio de Janeiro, que envolve o filho dele, né? O Flávio, né? Com as denúncias contra ele mesmo, né? Que aquele processo, aquele inquérito, né? Das fake news, né? Que está no Supremo Tribunal Federal, que, né? Se o Supremo aceitar, ele vai para a Câmara, né? Dos deputados, e se a Câmara aceitar, aí o Bolsonaro é afastado, né? Ele responde ao processo, mas ele fica afastado por 6 meses, né? Se ele for absolvido, ele volta. Se ele for condenado, ele perde o mandato. Então, isso estava bem forte, essa relação muito tensa com o Supremo também, né? Especialmente com o Celso de Mello, né? Que é o relator, né? De um dos processos, né? Também o Alexandre de Moraes, né? Que é relator de outro. Então, a temperatura muito tensa com o Supremo, com o Congresso, né? Vários pedidos de impeachment, né? Da última vez que eu vi, eram mais de 50 pedidos de impeachment, né, do presidente. Enfim, então as instituições contra-atacaram, né? Porque ele vinha num embate muito forte, né? Desde a eleição e aí já durante o mandato com as instituições, né? E elas reagiram, né? Elas contra-atacaram. Então ele percebeu que era um momento de baixar a temperatura, né? Porque senão, para onde que nós estávamos indo ali, né? Se nós naquele momento se falava em golpe de Estado, com muita facilidade, alto golpe, ele frequentando manifestações, né, com pessoas pedindo o golpe de Estado, um novo ato 5, né, um novo AI-5, muita gente falando que o governo não terminaria, esse governo não termina, esse governo não termina, esse governo não termina. Quer dizer, uma sensação de deterioração política muito forte, né? Então ele percebeu, né, ele viu que as outras forças também têm suas armas, né, e ele quis numa linha mais de sair da elite, né, sair de Brasília e ir mais para o povo, né, que é o que ele tem feito, que eu percebi é isso, e aí evitar esses confrontos, né. Até porque esses confrontos, eles tinham a função de tentar fidelizar esse eleitorado do Bolsonaro, né. O grande perigo dele era assim, era quem sobe rápido, desce rápido, né.
É a grande questão, né? Então, o receio que ele tinha, que ele subiu muito rápido, né? Era descer muito rápido também, era não conseguir sedimentar esse eleitorado dele, né? E as pesquisas já mostram, né, que ele tem um eleitorado sedimentado já respeitável, né? Assim, como eu falei, aquele eleitor que acha que o Bolsonaro está sempre certo, está na faixa de 21, 22%. Tem a hashtag, né? Bolsonaro sempre tem razão, né? Sempre. 21, 22% do eleitorado, beirando até 25%. Né? E isso pode parecer pouco, né? Mas se você tira o abstenção branco e nulo, né? Então, em termos de votos válidos, isso sobe para algo em torno de 28, 30%. Quer dizer, só esse eleitorado aqui já o coloca no segundo turno, né? Só esse eleitor aqui que é o reduto cativo dele, né? Aí, como eu falei, tem outros eleitores, né, do bolsonarismo crítico, né? Ou até pessoas arrependidas que cogitam de votar de novo nele, dependendo de quem for o adversário. Porque numa eleição majoritária, especialmente, tudo depende de quem são os nomes, né? Quem são os candidatos, né? Enfim, então, dependendo de quem for contra ele, né, ele pode até recuperar eleitores que hoje estão arrependidos do voto nele, né? Enfim, então como ele viu que a popularidade estava crescendo, ele preferiu recuar e navegar nesse momento, esfriar um pouquinho a tensão, né? Até porque realmente estava uma temperatura política muito, muito, muito alta, né? Essa tensão dele com os poderes, essa tensão dele com os governadores também, né? E cloroquina, e entra cloroquina, não entra cloroquina, quer dizer, essa linguagem dele que é muito para dentro, né, do pessoal dele, né, para dentro do eleitorado dele, ele percebeu que já deu, né? Eles monitoram muito bem isso, as pesquisas e as redes sociais, né? Ele percebeu que ele já conseguiu se consolidar. O grande medo dele era que ele fosse uma catapora, né? Que dá uma vez e não dá nunca mais, né? Nós somos assim, tem catapora uma vez, depois nunca mais tem, né? Ele já viu que não, né? Que o bolsonarismo realmente conseguiu se consolidar como uma força política, né? Uma força política aí no cenário nacional, né? E que vai ter uma duração aí de longo prazo, eu não digo, mas uma duração de médio prazo, né? Quer dizer, ele não vai desaparecer, né? Ele é competitivo aí para as próximas eleições de 2022 aí, com certeza. Legal, Vinícius. Bom, recuo estratégico, né? Aliás, acabou crise. Não se ouve mais falar em crise em Brasília, né? Então, um recuo muito bem acertado em termos de estratégia política, sem sombra de dúvidas. Bom, eu quero agradecer aqui o William Pessoa, né, que está nos acompanhando aqui, Valdinei Bento dos Santos também, diretor executivo do CIPEM. Um grande abraço a você, Valdinei. E a todos que nos assistem aqui, eu quero deixar um grande abraço. Estamos aqui encaminhando já para os finalmente, né, Vinícius? Já temos um pouquinho mais de uma hora, acho que até já passamos, estamos nos acréscimos já do segundo tempo. Então eu quero aqui agradecer a todos pela presença, a todos que nos acompanharam nessa live, comigo, com Vinícius de Carvalho, e que seria com o senador e pré-candidato ao Senado, Carlos Fávaro, que infelizmente, ou enfim, felizmente, está aí nas tratativas certamente sobre sua candidatura ao Senado Federal, neste momento, com o governador Mauro Mendes, lá no Palácio Paiaguás. Nós vamos reagendar essa entrevista, com certeza, e nós estamos apenas aguardando a confirmação da assessoria de imprensa. A Laís Canto deve nos dar um retorno aí, provavelmente, até amanhã de manhã, sobre a live com o também pré-candidato ao Senado, deputado estadual Eliseu Nascimento, amanhã às 6h30 da tarde. Então, você que nos acompanha aqui, essa confirmação você vai receber logo amanhã cedo, nós confirmaremos para você essa live com o Eliseu, né? Esse trabalho aqui que eu e Vinícius estamos fazendo já há pouco mais de 2 meses, tem como intuito ajudar você, eleitor, a definir o seu voto, a conhecer quem são os candidatos e, através disso, poder se decidir, escolher aí o melhor nome para te representar lá no Senado Federal. Vinícius de Carvalho já fez, inclusive, uma provocação aqui, dizendo, olha, Hugo, vamos trazer isso para Cuiabá, vamos começar a discutir o cenário das eleições em Cuiabá. Então, encerrando esse ciclo aqui ao Senado, faltando apenas Carlos Fávaro, Eliseu Nascimento e Reinaldo, além do procurador Mauro, que nós não estamos conseguindo falar com o procurador. Procurador, se o senhor estiver assistindo, por favor, entre em contato conosco, vamos marcar uma live, o senhor será muito bem-vindo aqui. Encerrando esse ciclo dos pré-candidatos ao Senado, partimos então para Cuiabá. Combinado, Vinícius? Combinadíssimo, Hugo, né? Realmente fica faltando o Fávaro, né, que seria hoje, o Eliseu, né, que está pré-agendado para amanhã, vamos torcer para dar certo.
procurador Mauro, se ele quiser nos conceder entrevista, né? Saiba que nós não interrogamos, nós entrevistamos, né? Ninguém vai colher o depoimento dele, vamos entrevistar, quer dizer, né? Então, faço também Não um precisa ter apelo medo aqui, da reitero. gente, né, Vinícius? A gente não morde. Nós somos do bem, né? Até porque é virtual, não tem nem como morder, então fique tranquilo, procurador. Tem esse detalhe, nós somos do bem, não vamos interrogar, não, né? Tipo assim, onde que o senhor estava no dia 27 de fevereiro, às 17 horas, né? Enfim, né? O senhor tem testemunhas que estavam nesse local, enfim, né? Então não vamos... Alguns colegas da imprensa vão nessa linha, né? Mas é uma boa pergunta, hein, Vinícius? Porque ele some, né? Ele só volta a cada 2 anos. Onde o senhor estava no ano passado? É uma pergunta até importante. Que ele explique o que ele faz aí nesse ínterim, né? De uma eleição a outra, o que ele faz, afinal de contas. É uma oportunidade aí que ele vai ter para responder para a gente. Tem alguns colegas da imprensa que tem essa linha, né? Essa foto aqui sua com um outro candidato bonito, que o senhor me explica, como é que o senhor me explica isso aqui, né? Alguns vão nessa linha, né? Não, ele é procurador da Fazenda Nacional, né? É servidor concursado federal, né? E também tem uma banda, né? Tipo, o irmão dele é uma banda de Ciganos, né? Os Ciganos, isso, né? Lá do Planalto, né? Eu brinquei que o Planalto tá com 2 candidatos a senador, né? Eliseu quase uma república, né? Pois é, já tem um nome adequado, né? Planalto, né? O nome já favorece. Então já saíram 2 candidatos a senador dali. Mas enfim, tomara que ele venha, senão nós cumprimos a nossa parte de fazer o convite, né? É isso que importa. E o Reinaldo, né? Então só ficam faltando esses, né? Então realmente é isso, né? Tem sido um ciclo bom, né? E o Nilson aí com o jogo de volta, né? Que o Nilson já quer o jogo de volta, né? Tá certo, esse é o Nilson, né? Vamos lá, vamos oportunizar. Fechando esse ciclo, né? Com todo mundo, podemos fazer um jogo de volta aí até porque as convenções são semana que vem, né? Dia 15 e 16, né? E aí? Isso mesmo. Né? Acaba dia 16, então estamos aí nessas próximas 2 semanas caminhando para os finalmente, né? E tendo assim, um cenário muito mais claro e bem definido aí sobre quem serão esses candidatos ao Senado e também para as eleições municipais. Aí talvez o Nilson volte já com candidato de fato, né? Não com pré-candidato. Vamos ver como isso vai acontecer. Mas por enquanto é isso, a aposta é que nós tenhamos mais enxugamento, mais redução de candidaturas e mais composição, e aí fica a dúvida sobre esse espólio do Pivetta, né? Para onde o PCdoB já foi para o PT, como eu falei, já foi para o Valdir Barranco, né? Voltou para casa, né? Digamos assim, né? Para o lugar mais original, né? Mas aí vamos ver os outros 6 partidos, né? PDT, PRB, né? Acho que até o MDB que estava com eles também, né? Que tinha a ex-deputada federal Tete Bezerra seria até primeiro suplente do Pivetta, né? Isso foi cogitado. São partidos importantes, né? Especialmente o MDB, o PRB tem uma estrutura respeitada, o PDT também, né? Então vamos ver para onde que eles vão, né? Para onde que esse espólio vai ser. Eu acho que a grande pauta dessa semana aí é ver essa redivisão de forças, né? Deve ficar entre Nilson e Fávaro, né? Eu vejo com dificuldade que eles saiam daqui, né? Dessa dupla aqui, Nilson e Fávaro, né? Vamos ver. Talvez o PDT vá para o Barranco, né? Porque tem relação com o PT também muito forte, né? Vamos observar, né? Mas a tendência é que eles se distribuam aí entre o Nilson e o Carlos Fávaro. Eles têm uma partilha aí desse legado aí da candidatura do Pivetta. E se for, talvez vá rachado, né? Porque o Pivetta tem uma certa resistência, embora seja aí membro hoje de um partido de esquerda, que é o PDT. Enfim, teve figuras emblemáticas como Darcy Ribeiro, enfim, no seu histórico. Pivetta é um partido, eu até brinquei, né? Não é o partido do proletariado, né? É o partido do empresariado. O Pivetta um mega empresário, milionário, um dos candidatos mais ricos do Brasil, com uma fortuna um patrimônio de mais de 350 milhões de reais declarados, né? Deve, na minha leitura, na minha avaliação, não deve apoiar Carlos Fávaro, obviamente, por uma questão de reduto eleitoral, e também acho que talvez o próprio Pivetta deve ter uma dificuldade aí em apoiar um candidato do PT. Eu acredito que talvez o PDT acabe apoiando o Nilson Leitão ao Senado Federal. Você concorda comigo, Vinícius? Concordo, é o mais óbvio, né? É o caminho mais natural. Porque a candidatura Pivetta teve uma série de problemas, né? Um deles foi esse, né? PDT, né? Mas ele é um grande empresário, né? Ele empobreceu um pouquinho, tá? Em 2018 ele declarou 390 milhões quase, né? E agora, nessa de 20, ele declarou
ele declarou 263 milhões, né? Quer dizer, ele cobreceu em uns 130 milhões. Né? Claro que ele redistribuiu entre empresas do grupo, né, filho, ele tem várias ex-esposas também, ele fez uma holding familiar, o patrimônio dele. Né? Grupo coisa a mais, mas também. parece que a holding dele foi Né? diluída também, viu? Ele estava com um grupo a né? mais e acabou diluindo esse grupo. Ah, entendi, ao positivo, né? Ao Mas enfim, de qualquer modo ele tem esse perfil, então ele no PDT era uma coisa meio estranha, porque vamos supor que ele ganha essa eleição, né? Como será ele lá no Senado, né? Porque lá o PDT é a oposição ao Bolsonaro, né? A oposição de esquerda ao Bolsonaro é PT, PDT, PSOL, Rede, né? O pessoal acho que tá sem senador, mas PT, PDT, Rede, PSB também, né? E como é que seria o Piveta? Independente, enfim, então... né, para Mato Grosso é complicado, né, porque é um estado que depende muito ainda do governo federal, né? É complicado ter um presidente, ter um senador assim de uma linha mais independente ou de oposição, né? Então esse foi um dos fatores que minaram a candidatura do Piveta. Ele vinha tendo dificuldade de se viabilizar também por isso, né? Por essa dualidade dele, né? Estar no PDT tendo um perfil mais de centro-direita. Isso pesou bastante. E também o fato de que comentava-se muito de uma saída dele para o Podemos, né? Ele iria, né? Que ele sairia para o Podemos se ganhasse, né? Porque o senador pode trocar de mandato a qualquer tempo, né? A qualquer momento. Porque eleição majoritária, ele só dependeu dos votos dele, né? De mais ninguém para ser eleito, né? Então, também falava-se nisso, né? Que seria um engodo, né? Ele disputar pelo PDT e depois iria para o Podemos. Isso também o prejudicou, né? Então veremos, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que o caminho mais natural dele realmente seria o Nilson, ou a neutralidade, entendeu? Porque em torno do Nilson está surgindo um grupo alternativo ao Mauro. Isso é importante olhar, né? O Nilson puxou a família Campos, né? Que já se projeta para 2022, rachando o DEM, né? Isso, aí que eu queria chegar, você já antecipou. Ele puxou a família Campos, puxou o PSDB, também outras forças políticas, o Wellington Fagundes, né, que é uma força importante, e é senador e pré-candidato à reeleição, lá em 22, claro, né, ele é candidato nato à reeleição, embora isso não exista mais na ordem jurídica, mas politicamente isso ainda vale, né, o candidato nato, e o Wellington indicou o segundo suplente, né, que é o Zé Márcio Guedes, né, que é assessor dele de muitos anos, né, inclusive, né, do Wellington Fagundes, né. Enfim, e eu não consigo acreditar que nesse apoio do Wellington já não teve uma reciprocidade, né. Nilson, eu te apoio agora, mas com você lá em 22 para minha reeleição, né. E isso racha com o Mauro, né? Porque o Mauro, a princípio, o Mauro é candidato à reeleição, até a segunda ordem, né? É o inercial, né? É a inércia. E o nome mais forte desse campo é o Blairo, né? Para senador, claro, né? É o nome mais consolidado aí. Então, essa chapa Nilson para o governo, né? O Wellington senador e talvez Nilson para o governo, né? Viria com uma chapa forte, né? Até porque o Nilson, se ganhar, ele vai ter feito uma boa votação, naturalmente, porque ganhou, né? E detalhe, o Júlio Campos como primeiro suplente, né? E aí, se o Nilson ganhar ganha agora senador e ganha lá em 22 governador, o Júlio Campos vira senador, né? Ganha 4 anos de mandato. E o Zé Márcio Guedes vira primeiro suplente, né? Automaticamente, numa licença do Júlio, ele teria essa oportunidade de assumir o Senado, né? Ou seja, o Wellington fica com 2 vagas, né? Por algum período, né? A dele própria, né? E do suplente, que é o Zé Márcio. Então, se o Piveta for para lá, né? Vai sinalizar, de fato, um afastamento, né, do Mauro, né, Mendes, e um esvaziamento dessa segunda metade do governo Mauro, né? Ela vai ficar uma segunda metade já mais rachada, mais dividida, já com uma candidatura muito clara, né, de um adversário, né, para a cadeira de governador. Então, eu tendo a acreditar numa neutralidade assim, oficial do Piveta, né? Libera os partidos, né? Cada um tem autonomia, né? Enfim, eu sou democrata e tal, né? Mas ele mesmo deve ficar, acho, numa linha de neutralidade, porque ele está diante de um dilema mesmo. Fávaro ele não pode apoiar, PT realmente é muito difícil, né? Ele apoiar, e o Nilson tem essa complicação aí da oposição ao Mauro, né? Mais para a direita, acho que ele não vai, né? Para o Medeiros, tal, não sei, talvez o Medeiros, talvez. Menos provável, né? E mais para a esquerda, nem pensar, na procurador Mauro, assim, nem pensar. Então, eu tendo a apostar numa neutralidade oficial do Piveta. Perfeito. Bom, Vinícius, é isso. Quem quiser saber mais aí,
sobre política, acompanhar um pouco mais de análises de cenários e tudo mais. Vinícius de Carvalho, hoje é terça-feira, né, Vinícius? Então amanhã cedo, de 6h30 às 7h30 da manhã, na Jovem Pan, Vinícius de Carvalho fazendo suas análises, logo cedo. E à noite, se tudo der certo, comigo aqui, novamente, na nossa página do Facebook, conversando um pouquinho com o pré-candidato ao Senado Federal, deputado estadual Eliseu Nascimento, do Democrata Cristão. E é isso, a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe a todos. Vinícius, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, pela sua contribuição aqui, emprestando um pouquinho do teu intelecto aqui comigo para a gente poder ter esse bate-bola, sempre muito prazeroso. Grande abraço para ti e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Sim, obrigado, Hugo, é sempre um prazer muito grande e vamos torcer para dar certo amanhã a entrevista com o Eliseu Nascimento. Né? Um abraço e obrigado a todos os internautas também. Um abraço e só... Aqui eu quero agradecer mais uma vez a agência Abramente aqui de Juína. Hoje eu estou fazendo essa live aqui diretamente de Juína e eles me emprestaram aqui esse cenário bonito, enfim, todo o equipamento, internet, água, enfim, tratamento especial aqui, viu? Então, um grande abraço ao Wellington. Né? Oi? Como você merece, né? VIP? Obrigado. Não sei se eu mereço tanto, mas eu confesso que eu estou gostando, viu? Então eu quero aqui agradecer ao Wellington e a toda a equipe da agência que nos emprestou esse espaço e todo o equipamento, material para a gente poder produzir essa live, que seria com o Carlos Fávaro, mas que não deu hoje, mas que será muito em breve, se Deus quiser. Grande abraço, Vinícius. Boa noite aí. Boa noite, Hugo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.